Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar da relatório gerencial de outubro de 2023 do fundo Urca Prime Renda, fundo de investimento imobiliário de papel de CRI. Então, quer conhecer um fundo high yield de verdade? Então fique conosco aí nesse relatório que acabou de sair aí, apesar de estamos já no final de novembro, mas o fundo bota aí seus relatórios bem no final do mês subsequente, acabou de sair este relatório gerencial. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça. Eu vou deixar esse relatório inclusive na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta a distância. Vamos lá então, relatório do Urca Prime. Urca Prime, fundo de CRI, como eu falei, isso sim é um fundo high yield, tá? Se você não conhece aí, acho que o HCTR, mas isso aqui é um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais inteligente, vamos dizer assim, do que os outros fundos aí fizeram. Pelo menos é o que eu enxergo aqui dentro do relatório gerencial do fundo em relação à concentração em empresas do mesmo grupo, né? Bom, o Urca Prime ele investe principalmente em CRI, né? E hoje essencialmente realmente em CRI pulverizados, né? Que já tem o seu risco aí normal. Os residenciais são os loteamentos, prédios, casas, né, multipropriedades. Ele é um fundo de gestão ativa para investidores em geral, tem desde novembro de 19, prazo de duração determinado. O código de negociação na bolsa é o RPR11. Gestor Urca Gestão de Recursos, inclusive aqui do Rio de Janeiro essa gestora. E a administradora é a Vortex DTVM, tem uma taxa de administração de 0,25%, com o mínimo ali, e uma taxa de gestão de 0,95% ao ano sobre o PL. Também tem uma taxa de performance daquilo que recebeu IPCA mais 7% e distribui proventos mensais. O fundo, inclusive, foi o fundo com maior dividendo em 2021 entre os fundos imobiliários, né? Chegou a distribuir naquela época mais de 21% de dividend yield, né? Durante o ano de 2021, realmente um fundo bem agressivo aqui nos papéis. E ele fala aqui sobre as operações, né, na Bilec e Moguia. Teve melhor nos índices de arrecadação, então ficaram 100% enquadradas dentro das operações, né? Ele fala aqui que ambos loteamentos estão passando por esforços de venda e recuperação da carteira, então são fundos que estão com algum tipo de problema, né? E o fundo tem aí acompanhado essa evolução, né? Ele fala aqui sobre os empreendimentos de multipropriedade, que teve boa arrecadação em relação aos meses anteriores, seguem numa boa performance. O empreendimento Terras Altas teve relançamento aí eles esperam que a partir de 24 tenha um bom ritmo aí, um ritmo acelerado nas vendas desse empreendimento. E para o fundo é importante, né, essas vendas acontecerem, porque, né, isso aí, o fundo é o que financia essas obras, né? Então é importante que esses financiamentos, esses empreendimentos tenham um sucesso para que não haja problema aí de inadimplência, falta de caixa, né? E o gestor segue na estratégia conservadora de gestão de caixa. O fundo está bem com caixa bem forte, inclusive a gente vai ver aqui o informe mensal. Então o fundo segue aí também com caixa própria e bem interessante, e também atuando junto com os devedores do fundo, né? Fazendo essa gestão aí mais de próxima das operações dessas empresas. Bom, aqui ele fala sobre os números, os destaques no mês, né? O fundo que é um fundo de mais de 1 bilhão de valor de mercado, tá abaixo do valor de mercado, inclusive, né? Tá sendo negociado em torno de R$ 89. Está com uma queda de 11,25% em relação ao valor patrimonial, que é pouco mais de 1,1 bi, 101,26 é o valor da cota patrimonial. Distribuiu proventos de 1,18, né? Bem levinho, né? Em relação ao que ele costuma distribuir, fundo não vi o fundo distribuir abaixo de R$ 1 aí nesses últimos períodos, né? Na verdade, eu nunca vi. E os dividendos distribuídos no ano foi de R$ 14,83. Tem mais de 91 mil cotistas. Eu não sou cotista do fundo, tá bom? Tem outros perigos na minha carteira, então eu fico um pouco de fora. Já fui cotista do RPR11 num período. E a liquidez média diária no mercado é boa, 2,6 milhões de reais de volume de negociação diária. Aqui são as movimentações no mês. O fundo integralizou alguns CRIs, que ele tem CRI, tem debêntures na sua carteira, né? Se eu não me engano, isso aqui são debêntures, né? CRI De Paula, CRI FIV, não sei das quantas, CRI Barbosa e CRI
Gás Tier 2, né? Então teve aqui as movimentações, foram baixas, né? Inclusive, não foram tão altas assim. E referente às debêntures, um pouco mais de 2,5 milhões de reais nessas duas debêntures aqui. O pipeline do fundo está ainda em negociação, né? Os eventos que podem acontecer de quase 500 milhões de reais, a uma taxa média de IPCA mais 14,5% e CDI mais 9%. A gente vê como é que o fundo é agressivo, né? IPCA aí está quase ou em torno de 4,5%, né? Então, se a gente somar aqui, dá um valor total, que é um percentual total de em torno de 19%, né? E CDI, inclusive, que está acima dos 13%, se eu não me engano, então mais de 22% de taxa de retorno. Aqui a gente verifica os resultados do fundo, então outubro o fundo com 16 milhões, aumentou aqui em relação aos meses anteriores, né? As receitas, os juros dos CRIs teve uma reduzida, mas o fundo teve um desempenho bom aqui nas outras receitas financeiras, né? Provavelmente rendimento aí de caixa, acho que o fundo fez recentemente uma emissão, né? Estava com caixa um pouco mais alto, né? E aí, esse rendimento aqui de outras receitas financeiras, possivelmente é rendimento de caixa ou alguma operação que o fundo fez aqui, fez essa geração de caixa, a gente não tem esse detalhe aqui para passar. Despesas do fundo, um pouco mais de 1 milhão, né? E o fundo vamos ver, fez aí uma reserva de caixa de 615 mil, né? O resultado líquido foi de 14 milhões e meio, R$1,24. E o que a gente verificou aqui que o fundo distribuiu R$1,18, então guardou um pouquinho de grana aí para futuras distribuições. Distribuindo então 11 milhões e 600 mil cotas aí, R$1,18. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui, ele comenta sobre os resultados, né? O resultado contábil inclusive foi de R$1,52, né? O resultado de caixa foi R$1,39, né? 13 centavos aí o fundo não se concretizou em caixa, né? Por isso teve essa diferença. E aí então o resultado de caixa foi de 1,39. E o fundo ainda está com apresenta o resultado acumulado dos seus papéis de 10 centavos por cota, que pode ser distribuído futuramente em outras oportunidades. E dentro da rentabilidade, a gente verifica os dividendos distribuídos, né? Todos acima aqui de 1,10, né? Fundo bem agressivo, mas está distribuindo proventos aqui interessantes acima de 1,30, né? Tegar, por exemplo, está distribuindo aí em torno disso aí, não é considerado um high yield, né? Mas tem outros tipos de operações dentro dele. Mas o fundo aqui só de CRI, a gente vê que os percentuais são bem agressivos. Dividend yield aqui foi de 1,17 em outubro, acumulado de quase 15%. E aqui a gente verifica, inclusive, mais para baixo o volume no mercado secundário, né? Então foi de 2,2, mantendo 2,4, mantendo ali a média, né? Foi 2,7 em outubro, um pouquinho maior aqui do que a média de 2023. E o giro de cotas foi um pouco mais alto aí do que a média, né? 5,4% no mês de outubro. E aqui a gente verifica como a cota despencou nos últimos 4 meses, né? 89 aqui e 86, e o número de cotistas também caiu nos últimos 4 meses, coincidentemente, com quantidade de cotistas caiu um pouco mais aí de 2 mil cotistas nesses últimos 4 meses. Teve aqui a captação da 7ª emissão de cotas, ou em outubro de 22, foi a última, né, inclusive, né? Então o fundo não fez captação atual, né? Em 2023, eu pensei até que tinha feito, mas não fez. E aqui o que a gente verifica no número de operações, né? O fundo está com 37 operações em carteiras, né? São 15 estados diferentes. E dentro dos ativos da carteira, a gente verifica aqui até uma diversificação boa, né? Entre debêntures, entre CRIs, mas as taxas aqui, acho que a menor é 9,25. O restante é tudo acima de prêmio de risco acima de 10, como a gente verifica aqui, tanto nas debêntures quanto nos CRIs. A maioria que é indexada ao IPCA. A maioria que está em multipropriedade, loteamento e residenciais, então os principais, os mais arriscados aí no mercado, né, pela pulverização dos mutuários, né, então a inadimplência acaba ocorrendo com mais frequência. E pelas classes, o fundo não tem prioridade nas distribuições, em sua maioria, né, na distribuição do fluxo de caixa dos CRIs, tá? Mas mesmo assim é um fundo bem arriscado.
E por indexador, 84, quase 85% indexado pelo IPCA, o restante IGPM e CDI. A maioria aqui tem proteção contra a deflação, quase 100% inclusive. Né? E o que a gente verifica também na média das obras aqui, 78,2% está em obra em andamento, com obras em andamento, né? E dentro aqui da performance mínima que o fundo aí tem, né, que atualmente é de 90 centavos mais o indexador, a gente verifica que o fundo tem uma diversificação até interessante, né? Todos esses ativos aqui são de empresas diferentes, então o fundo tem uma diversificação interessante, mas a gente verifica aqui os níveis de inadimplência dentro com os mutuários, né, com os devedores desses ativos, né? A gente verifica que os níveis de inadimplência ocorrem aqui com frequência, né? Mas em relação ao repasse do CRI para o fundo ou da debênture, não tem visto aqui problemas em relação a isso. Bom, aqui são os ativos, detalhamento dos ativos, então você pode baixar o relatório aí, fazer uma leitura mais detalhada, inclusive tem aqui o Instagram, tem o site, né, que você pode ver aqui o empreendimento, inclusive o projeto está sendo desenvolvido, né, as obras, né, como é que está o andamento. Então tem todas as informações que você pode saber aqui em relação ao CRI ou ao FDIC ou à debênture. Então baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você conhecer um pouquinho esse que é o fundo. Esse sim é o fundo high yield e a gente não está vendo problema. Na verdade eu nunca vi problema relevante aqui em relação aos papéis do Urca Prime. Ele já foi um fundo muito menor, a gente acompanha ele há mais de 2 anos, quase 3 anos inclusive. E é um fundo que tinha uma carteira bem pequena no início, né, mas bem estruturada, mas realmente os prêmios de risco são bem ali, que tem riscos bem elevados, mas o fundo que passou aí com IPCA alto não teve problema, e GPM alto e não teve problema, então realmente a gestão está fazendo aí um bom papel, essa é a minha opinião, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.